brincadeira, já pode vir, Adriano. Presidente do Simpol aqui é igual caldo de cana, a gente faz tudo na hora. Tudo bem, Adriano? Satisfação. Boa noite. Satisfação toda nossa, né? Boa noite, tá aqui mais uma vez no seu programa, Foca. É sinal de muita alegria e muita honra. Veja, a última vez que você veio gerou polêmica. Mas uma polêmica positiva porque deu justamente muito mais força e vocês colocaram de forma corajosa, né, o que pode acontecer no final das fases do movimento Polícia Unida, que é uma possível greve geral. Depois da repercussão, depois da vinda de vocês aqui naquele momento, o que foi que aconteceu nos bastidores que você possa falar nos microfones aqui da TV Itinete? Foca, nós estamos, para a surpresa de ninguém, vivendo em Sergipe uma contradição. Eu acho que é o horror das contradições do governo do estado de Sergipe. Quais? Chefiado pelo governador Belivaldo Chagas. Se você adjetivar, como ele tem tentado fazer com o movimento, ora chamado de mentiroso, ora chamado de preguiçoso. Que ele pra disse, gente, ele disse que vocês não têm o que fazer. Ele falou. Exatamente. Então, para mim, nós estamos vivendo o horror das contradições. Porque o governador, que diz que nós não temos o que fazer, e no outro dia coloca uma propaganda na televisão e nas redes sociais da Secretaria de Segurança Pública, dizendo que a segurança pública vem dando resultados positivos, ao passo que ele diz que os policiais são preguiçosos, não têm o que fazer, realmente é um governo da contradição. Eu não consigo ver outra forma. O filósofo Aristóteles, ele dizia que a premissa do pensamento humano passava pela lógica, pela psicologia e pela ontologia. Então, o que a gente percebe é que o governador anda realmente na contradição disso tudo. Porque o momento ele disse que está de portas abertas para negociar com o movimento Polícia Unida. Já recebeu vocês? Na mesma entrevista, ele diz que o movimento Polícia Unida está cobrando aquilo que não tem direito. Chama a gente para uma conversa com o secretário de administração para tratar do adicional de periculosidade, dizendo que as questões, os óbices jurídicos foram superados. Depois coloca uma nota para a imprensa sergipana dizendo que estes policiais já incorporaram o adicional de periculosidade. Então, de que forma? Veja. Qual é a maneira que ele disse que foi incorporado o adicional? Que em 2014, quando nós tivemos uma reforma nos nossos vencimentos, a gente recebia vencimentos, gratificações e alguns penduricários. Sim. Nós acabamos por criar um monolito que é o subsídio. Tá? Então foi feita uma reestruturação da nossa carreira e foi estabelecido um valor do subsídio. E algumas gratificações, de forma muito acertada, foi incorporado ao subsídio. Mas o adicional de periculosidade não foi incorporado. E nem poderia, tanto é que na legislação da Polícia Militar, ele deixou muito claro que estava extinguindo o adicional de periculosidade, e é muito tranquilo de entender isso. Porque lá atrás, nenhuma legislação entendia que era possível você acumular o subsídio com a periculosidade. Então, depois foi que o Supremo Tribunal Federal, motivado por uma ação judicial da Polícia Rodoviária Federal, foi que decidiu que era sim possível acumular o subsídio com o adicional de periculosidade, desde que existisse uma lei, uma vontade política concomitante àquela que estabeleceu o subsídio ou posterior. Então, a partir dali, o governo, inclusive, percebeu, e o governador sabe, que a gente sabe que ele sabe, inclusive ele afirmou isso na casa da senadora Maria do Carmo, que a incorporação, que ele chama de incorporação, e nós sabemos que foi extinção, certo? Não poderia ter sido feita pelo governador de plantão. Ele ainda falou assim. E tem reportagem nas co-irmãs da Itinete, por exemplo. Ele ainda sabia que o governador lá fez errado. Se ele fosse o governador, ele não teria feito. Então ele tem a consciência que o adicional de periculosidade é direito de todos os policiais sergipanos, que perderam há 8 anos, mas não é só isso. Em Sergipe, nós pensávamos que ia ter um governo que gostava de gente. E a gente percebeu que a gente tem um governo que gosta de estrada, que gosta de parquinho na orla, que gosta de obra no final do mandato, né? Uhum. Para fazer campanha eleitoral. Exato. Para fazer campanha eleitoral. Mas não gosta de gente. E a gente pensava que ele gostava de gente.
A gente se colocava, inclusive, sempre à disposição para um diálogo franco com o governador. Nós esperávamos que ele comprasse mais do que colete, do que arma, porque essas coisas não trabalham sozinhas. Ele precisa das pessoas, eles precisam dos homens e mulheres que se colocam à disposição para correr risco de vida, para salvar as pessoas e proteger as pessoas de Sergipe. A paciência de vocês, a paciência da polícia do estado, está realmente se esgotando com essas declarações, esses ataques do governador? Você não tenha dúvida disso. Todos os colegas se sentem realmente desrespeitados no governo do estado. Se sentem desprestigiados. Antes era só invisibilizado. Acabamos de sair da Câmara Municipal de Campo do Brito e eu afirmei lá que nós nunca vivemos em nenhum governo, né, que passou, pelo menos nos últimos 16 anos que eu estou lá, com um líder que não dialoga com as forças de segurança pública. Porque a raiva, pelo que eu percebo, a indignação maior de vocês, a revolta, não é nem uma resposta negativa, é o desrespeito de não convocar vocês para uma conversa, de não atender a proposta de vocês, de não dar uma contraproposta. Então, assim, é justamente essa falta de atenção para com o movimento que deixa justamente vocês inflamados, é isso? É isso, Foca. Na verdade, é um governo que trabalha com base na mentira. É um governo que ele trata a categoria policial como uma categoria miúda. Nunca tivemos isso no estado de Sergipe. Nós temos hoje um secretário de Segurança Pública respeitado por todos que compõem a polícia, que está sendo da mesma forma desrespeitado. Porque se eu sou preguiçoso, ou que qualquer um que participa do movimento preguiçoso, o secretário também é. O comando-geral da polícia é outro preguiçoso. O delegado-geral também. Outro preguiçoso. Então, para o governador, exato, todos são preguiçosos. Agora veja. Outro dia faz uma campanha publicitária dizendo que os índices de segurança pública estão aumentando, estão positivos no estado. Veja como é o governo do horror das contradições. Ele diz que a polícia não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ou significa que o seu ouvinte, quem está assistindo a gente, acredita que no estado de Sergipe não tem violência. Não tem violência. Porque se não tiver violência, é porque a polícia não tem o que fazer. Exato. Ou o estado é violento e tem um governador que realmente não tem consciência da importância da valorização dos homens e mulheres que fazem a segurança desse povo. Porque o governador que trata seus policiais com esse desrespeito e empurra esses policiais para o movimento grevista, paredista, porque não tem outra forma. Porque eu só entendo que na democracia só se faz com diálogo. E o governo que não dialoga? É o governo que espera que estes policiais tomem atitudes mais fortes, atitudes paredistas, atitudes grevistas, que inclusive nós que compomos as lideranças desse movimento nunca afirmamos e torcemos por isso, como disse a subtenente Elisângela, justamente porque atrás da gente também tem famílias, tem pessoas, atrás desse distintivo ou da farda tem um ser humano que é pai, que é filho, que precisa realmente pensar na sua missão, na sua vocação, que é proteger as pessoas. Mas o governo do estado, governador, e eu digo e repito, quando chegarmos ao momento do movimento paredista, de parar tudo, é preciso que a sociedade entenda que isso tem endereço e tem nome. O endereço é Palácio de Despachos e o nome é Governador Belivaldo Chagas. Ele será responsável pela paralisação da polícia no estado de Sergipe, porque não dialoga com os profissionais da segurança pública. Adriano, veja, me permita até uma constatação. Se isso acontecer, vai ser realmente um caos. Vai ser um caos no estado. Você tem consciência disso? O movimento tem consciência? O movimento tem essa consciência. E eu já posso dizer que o caos a gente já vive. Nós temos uma polícia que, embora a gente coloque nossa vida em risco, perca colegas para o Covid-19, perca colegas pela violência, como você citou, e eu poderia citar outros colegas. Então, mas o responsável pelo caos é o seu governador?
o responsável pelo caos da segurança pública, Atual. poder permitir que o Estado voltasse a ser o terceiro Estado mais violento do país, eu não tenho dúvida alguma que o responsável por isso é o governador Belivaldo Chagas. É o governo que não tem política pública de segurança pública que valorize o servidor, o profissional, o trabalhador da segurança pública e mais. É um governo que prefere colocar os seus policiais com a chibata para trabalhar de forma escravizada. Hoje, policiais estão fazendo bicos institucionais. Os colegas estão morrendo, inclusive, porque estão trabalhando no momento que ele deveria estar descansando com a sua família e se recuperando por outro dia de trabalho. Porque já perderam mais de 56,97% do seu poder de compra. Então, essa perda salarial durante essa década está sendo compensada através das horas extraordinárias, que inclusive cada vez mais tem aumentado em Sergipe. Eu espero que o governador, que disse que a polícia não trabalha, e inclusive disse que coronel de polícia e delegado de polícia, ele pegou uma minoria para generalizar, Sim. que recebem 25 mil reais e quer receber 10 mil de adicional de periculosidade. Eu espero e acredito que o governador, ao afirmar isso, ele não esteja cometendo nenhuma improbidade administrativa. E que nem na Polícia Militar e nem na Polícia Civil esteja tendo farras de horas extras. Eu espero que ele esteja falando que são profissionais que estão recebendo porque estão trabalhando. Será que existe isso, Adriano? Eu espero que não. É uma pergunta que tem que ser feita. Porque ele diz que o policial não trabalha, mas ao mesmo tempo é um governador que mais gasta com horas extras. Porque ele não quer pagar o salário do policial. Ele não quer recompor, como fez o Tribunal de Justiça, acertadamente, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Ele prefere suplementar verbas adicionais para colocar os centros de excelências da polícia para trabalhar à base do suor e da vida. É um desrespeito absurdo. É o governador que fica recebendo o seu grande salário com o chicote na mão, escravizando o servidor público e o policial sergipano. 2 aposentadorias mais o salário de governador, né? Tá bem. Ele tá bem. Mas ele tá bem, ganhando muito mais do que um coronel de polícia, que já tá aí 25, 30 anos para ir para sua aposentadoria. Mas ele se referiu à polícia toda como se a polícia ganhasse esse valor. Não é não, governador. Inclusive, eu A falei massa isso. da polícia recebe bem menos e o senhor sabe disso. O senhor sabe disso porque na Polícia Civil nós temos um dos piores salários do país de entrada. E você sabe que você está namorando policiais que ganham muito pouco, mas arriscam a vida e deveriam estar sendo compensados com adicional de periculosidade e também com as reposições inflacionárias. E aí eu vou trazer uma novidade, Foca. Nós que fazemos parte do movimento Polícia Unida, estamos dialogando com outras categorias que fazem parte da frente de trabalhadores e servidores públicos, e nós vamos nos somar com todos os servidores públicos. Espero que a gente possa fazer isso o mais rápido possível, para que a gente possa mostrar ao Estado de Sergipe que o governo do Estado ele faz economia no sacrifício do servidor. Então nós vamos cobrar também a reposição inflacionária com os demais servidores sergipanos. Então quer dizer que o movimento Polícia Unida vai romper os muros da delegacia, do batalhão, da companhia e vai para as outras frentes de batalha, no caso sindical, de servidores do Estado, é isso? Nós fazemos um sindicalismo inclusivo. Sim. E nós sabemos que não é só são os policiais, militares, civis e corpo de bombeiros Quem que não vai recebem entregar? os direitos Quem vai constitucionais. integrar essa luta com vocês? Você pode falar já? Já posso falar, eu tive algumas reuniões, por exemplo, com o presidente do Sindifisco. Ele já colocou isso para algumas entidades que ele é mais próximo, obviamente, e ele já me deu um retorno. Nós já vamos fazer a primeira reunião até o final desta semana com o Fórum de Servidores Públicos. Nós vamos tratar de forma veemente nosso direito às reposições inflacionárias. Inclusive o Diese já fez um estudo, já apresentou ao Fórum dos Servidores Públicos. Nós vamos fazer um diálogo extensivo, vamos incluir nesta luta os demais servidores. Nós estamos fazendo história não só em Sergipe, a história da União, nós estamos fazendo história para o Brasil todo. Inclusive amanhã eu estarei falando sobre isso lá em Minas Gerais, sobre essa necessidade de a gente unir as categorias, necessidade de fazer um movimento Polícia Unida para que os governos
comecem a olhar para as forças policiais de forma séria e valorizem esses homens. Adriano, obrigado pela presença. As portas, como eu sempre falo, estão escancaradas aqui para vocês. E quando quiser retornar, tiver qualquer outra novidade sobre o movimento, a gente está à disposição. Eu que agradeço mais uma vez, Soca. Diga a você que nós estamos realmente numa segunda fase. Nós vamos continuar acompanhando o governador nos atos de inauguração, com mais incrementos, com mais colegas presentes. Aqui em Itabaiana nós acabamos de receber os coletes do Movimento Polícia Unida. Lá em Minas Gerais também eu vou fazer o Pichuleco, que é um boneco enorme do governador do estado, para que a gente possa realmente chamar a atenção. Nós vamos fazer. Vai vir um boneco grande do Galeguinho aí? É? Vai vir o boneco grande do Galeguinho. Rapaz. Vai vir o boneco grande, nós vamos chamar a atenção desse Olha, estado. atenção, viu? O senhor vai ser homenageado, governador. Então, as homenagens e as palmas que ele disse que vai receber nos movimentos, a gente vai fazer de uma forma mais intensa. Claro. Agora, não só com as palmas, mas com os bonecos caricatos, representativos do governo do estado, de acordo com aquilo que ele gosta. Ficou bonito o boneco? Tá ficando bonito. Ah, tá ficando. Eu vou ver pessoalmente amanhã. Ah, entendi, ok. E quando é que ele vai ser colocado aí em uma manifestação? Quando é que Belivaldo vai se deparar com o bonecão dele? A qualquer momento, a gente espera que ainda na inauguração do próximo dia 24, no hospital... Não revele não. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Deixa a gente chegar com todo o nosso material. Nós estamos prontos, A colegas surpresa motivados. a surpresa é melhor. Inclusive, já montamos nosso time. Nós estamos com alguns grupos de WhatsApp, com um time montado. Né? O Scratch agora vai deixar de ser um movimento de lideranças e de alguns apoiadores diretos, para ser de toda a categoria. Os colegas estão colocando seu nome à disposição e a luta sindical passa por isso. Claro. Porque a gente precisa mostrar à sociedade que já compreendeu a luta pelo adicional de periculosidade, a imprensa sergipana que já vem apoiando esta iniciativa, que a gente também faz luta sindical, de verdade, até o dia que a gente chegue ao momento final, que é o movimento paredista e a greve, que eu espero de coração que o governador não queira experimentar isso nas forças de segurança pública. Tenha responsabilidade com o povo sergipano, que confiou através do voto para o governador estar comandando nosso estado. Não trate a segurança pública com desrespeito, porque são homens que têm coragem de enfrentar a bandidagem. Imagine um governo da contradição. Muito bem, esse é o Adriano Bandeira, presidente do Simpol, conversou comigo, hein?